os teus versos vão junto ao povo parar, e que já não sejam teus e pertençam aos demais. Que ao fundir o coração com a alma popular, o que se perde de nome se ganha de eternidade. Bueno, gente, vamos ver quem vai estar com a gente no programa de hoje. Para a gente sair desse lugar de universidade e virar de fato uma pluriversidade, né? A gente parar de só reproduzir conhecimento acadêmico europeu ou de falas inglesas, né? Ou anglo-saxão, né? A gente tem uma cultura, né? Vamos pensar na musicalidade negra, na musicalidade indígena, mas em toda a inteligência, em todas essas culturas que os mestres e mestras representam, que estão fora da universidade, estavam fora, estão entrando, né? Não quero ser tu amigo, porque es pouco para lo que me inspira tu presencia. Te voy a hacer pedazos cualquier día. Eso interrumpa las palabras. Tá aí o duo uruguaio Copla Alta e a professora do Departamento de Música da URGS, Luciana Praz. Os versos com os quais eu dei ó de casa hoje são de um espanhol chamado Manuel Machado. E Manuel Machado ali está falando sobre algo que, afinal de contas, é nosso assunto de sempre no Cantos do Sul da Terra, tanto no rádio quanto aqui na televisão, que é esse encontro entre o popular e a coisa mais formal, que a gente vai ver como quer chamar, se vai chamar de erudito, se vai chamar de culto, enfim, de científico. Como é que essas coisas se encontram? É preciso que seja um atrito, uma fricção, que seja difícil esse encontro, ou pode ser natural, pode ser fluente? A gente tenta lidar com isso no programa permanentemente, e a gente vai conversar agora com alguém que consagra a sua vida e a sua formação, a sua militância profissional e acadêmica a este encontro, a este lugar comum dos conhecimentos, dos saberes. Eu estou falando da professora Luciana Praz. Prazer de ter aqui, Luciana. Prazer todo meu, Demétrio. Que honra. Eu sou tua fã, ouço sempre o programa de rádio, agora estou feliz que tem também o programa de TV para a gente acompanhar. Muito legal, honra nossa, acompanhar e participar, né? E fazer e construir junto, né? A gente não teve junto no rádio nenhuma vez, mas vamos fazer isso também, vai ser legal. Eu falava sobre isso de fazer essa aproximação entre a academia, a gente nunca sabe que termo exato usar, a ciência, esse conhecimento mais formal, e o mundo da cultura, do saber popular, que é fervilhante, pulsante, e está aí, está nos envolvendo a todos permanentemente, seja qual for o trabalho da gente. Mas tu fazes algo muito específico nesse sentido na tua pesquisa, na tua docência, enfim. E eu queria começar te perguntando por uma ferramenta. Eu não sei se tu diria que isso é o que tu és e o que tu fazes, mas para a gente dar uma ideia para o pessoal em casa, o que é, neste processo, a tal da etnomusicologia? Que palavrinha? Isso é para testar locutor, né? Etnomusicologia. Que legal. Obrigada pela pergunta, Demétrio. E eu acho que tu usou a palavra ferramenta, né? Acho que também dá para usar essa ideia de lente, né? De lente conceitual, de lente para ver o mundo, né? Para interpretar, no caso, o mundo do meu interesse, que é o mundo da música, né? Então, a etnomusicologia tem isso, né? De buscar diálogos com a antropologia. Quer dizer, então, hoje se fala muito que a etnomusicologia é a ciência
das pessoas, o estudo das pessoas fazendo música, né? Que sai um pouco, vamos dizer assim, de uma musicologia mais tradicional, que estaria focada só na música. Eu poderia fazer um trabalho sobre as partituras do compositor Bruno Kiefer, né? Focar num aspecto musicológico, assim, estrito termo, né? E quando a gente fala da etnomusicologia, tem essa ideia do deslocamento, do ir a campo, do ouvir as categorias nativas, que a gente diz, né? O que as pessoas querem dizer sobre aquela música, né? Então, não é que a música não importa, importa muito, né? Mas mais importante do que se é uma terça maior, uma terça menor, um acorde assim ou assado, é saber para que aquela música serve, né? Por exemplo, o Maçambique de Osório, que eu pesquisei durante o meu trabalho de doutorado, muito mais importa o que aqueles cantos do Maçambique significam para a comunidade, para a devoção à Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, do que as questões mesmo, né, de intervalos. Claro que eu também trato disso, a etnomusicologia também trata disso, também grava essa música, também compartilha, eventualmente a gente faz uma partitura até, mas o foco mesmo é como que essa música pode falar daquela cultura, daquelas pessoas, né? Então, mais ou menos por aí. Tu és violonista também, a gente recebeu há pouco tempo aqui o Juan Carlos Santurión, que é luthier e que é violonista, e ele falou sobre um cara querido de todo mundo e respeitado por todo mundo que gosta dos cantos do sul da terra, que é Dom, vamos chamar ele de Dom, que ele merece, Lauro Agestaran. E o Lauro Agestaran, no Uruguai, também como muita gente boa fez aqui, é claro, mas ele é uma referência nisso, como a Leda Valladares lá na Argentina, enfim, alguns outros. Ele é aquele cara que nos anos 40, 50 andava com aquele baita gravador de rolo pendurado. A Violeta Parra fazia isso, quem carregava o gravador era o filho, Ángel Parra, porque imagina aqueles rolão, né? E eu fico pensando, será que a Luciana, como é que é com a tecnologia de hoje, como é que é esse trabalho de ir lá coletar algo de música, conversar, conhecer as pessoas, fazer essa chegada que tu falaste, que é mais na pessoa do que simplesmente no fenômeno musical que está rolando ali. Como é que se dá essa interação aí? É muito legal essa história, né? Estou aqui, a gente estava falando antes do Paixão Cortes, do Barbosa Lessa, eles também, né? Tem fotografias com os super gravadores, né? Tinha que comprar uma passagem no ônibus para ir para o interior só para o equipamento, né? E hoje, claro, a gente tem muitos recursos, né? Quando eu comecei com essa história de etnomusicologia, há muito tempo, lá nos 90, ainda estava fazendo iniciação científica, a gente usava a fita cassete, né? Eu trabalhei com os pregões de rua de Porto Alegre, então eu gravava lá 0 hora, banana, maçã e abacate é R$3. Nem era real naquela época, era outra moeda, né? Então, esse foi o primeiro momento assim de sair a campo. Depois, quando foi já nos anos 90, meados dos 90, no Bambas da Orgia, meu trabalho de mestrado, a gente já usava o tal do MD. Era um mini disc, então já parecia que aquilo ali era uma coisa... Era super moderno. Já era outra coisa, né? Tanto que eu gravei a bateria lá e daí ficou tipo um CD, né? Eu fiquei muito feliz que depois eu descobri que esse CD estava sendo pirateado pelas pessoas da escola. Pirateado era deles, na real, né? Mas assim, essas cópias que a gente fazia ali nos 90, né? No computador. E depois, no doutorado, daí já pude usar um equipamento melhor, gravar em Wave, o tal do M-Audio, e aí já com um par de microfones estéreo, com um baita de um pedestal para segurar na rua, né, para gravar na rua. Então, essas histórias são muito legais. E eu acho que uma coisa importante, muito importante hoje na etnomusicologia é a gente fazer isso sempre em diálogo com as pessoas, né? Como é que tu quer que eu grave? Eu posso gravar e depois que eu gravo eu devolvo essas gravações, né? Isso é muito importante. E se tu me permite, vou contar uma história muito legal que aconteceu, falando em gravadores gigantes, né? Nos anos 40, um pesquisador chamado Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que era
do Rio, uma pessoa da geração do Mário de Andrade, aqueles folcloristas do centro do país ali, veio ao Rio Grande do Sul e gravou um maçambique com um equipamento, olha que história, da Biblioteca de Washington. Uau. É uma longa história, não vou contar toda, mas esse equipamento gigante, que era do tamanho de um carro, veio ao Rio Grande do Sul e gravou o quê? Gravou maçambique e casas de batuque de religião. As duas coisas assim principais que eles gravaram. Também gravaram algumas coisas no interior de música popular. Mas, enfim, essas gravações, inclusive, foram feitas nos discos de vidro, porque diz que com a guerra não se podia fazer os discos, enfim, se usava um material, agora me foge o nome, né? Aquele material preto de fazer discos. O acetato? Por causa da guerra, se usava para equipamentos bélicos. Então, discos de vidro. E aí parece que ficaram umas cópias no Rio Grande do Sul que quebraram. E a comunidade nunca tinha visto essas gravações. E aí, eis que um professor do Rio de Janeiro, Samuel Araújo, da Federal do Rio de Janeiro, disse: ô Luciano, estou sabendo que tu está aí pesquisando o maçambique e tem umas gravações aqui do Luiz Heitor, tu quer dar uma olhada? Bom, eis que tinha 5 faixas do maçambique gravada em 1947. Então eu fiz as cópias e tal, e levei para a comunidade. E lembro, né, do falecido tio Antônio Neca, que disse assim, quando ele ouviu, ele disse: nossa, isso é daquelas coisas que a gente tem que guardar numa maleta com senha e um monte de cadeado para ninguém roubar. Que barato. Que lindo, Imagina, né? Que encontro, né? Que chance que ele teve de encontro de épocas. Pois é, eu queria te perguntar sobre esse trabalho dos maçambiques e quicumbis, e também sobre o trabalho com os bambas, sobre o carnaval, o que tu quiseres contar dessas pesquisas, mas fiquei pensando no seguinte: é claro que a gente não precisa imaginar esse lado pitoresco, meio primitivo da pesquisa. Hoje, contemporaneamente, também as pessoas com quem tu vai falar dominam tecnologia. Todo mundo tem celular na mão e diz: para aí, professora, eu lhe mando isso aqui que a gente fez agora, daqui a pouco, em MP3, sei lá eu. Né? Isso deu uma outra pegada nessa coisa de interação nesse campo, né? Como é que tem sido isso aí? Totalmente, totalmente. E acho que também, já desde esse trabalho lá no Maçambique, né, a juventude, que é muito, isso é uma coisa muito legal, que o grupo de dançantes, né, está sempre se renovando. Então tem crianças, tem adolescentes e tem os adultos e tem os mais velhos, né, que estão ali junto. Então eu lembro muito assim que durante os intervalos do ritual do Maçambique o pessoal estava lá fazendo um pagode, né? Tinha um menino que compunha rap, então ele gravou uma ocasião um rap e me mandou, né, com uma letra bastante crítica, assim, né, da realidade, enfim, das periferias e tal. Ali é comunidade quilombola, né? Sim. O Maçambique de Osório, eles são todos, vamos dizer assim, oriundos da comunidade do Morro Alto. Só que esse grupo, que hoje é o grupo do Maçambique de Osório, ele foi, tipo, retirado do morro. Na verdade, eles, segundo a mestra Francisca Dias, né, a mestra preta, que é a rainha Ginga atualmente, eles fugiram de lá porque começaram aquelas pedreiras a implodir o morro e tinham muito medo que uma pedra caísse nas famílias, nas crianças. Então, eles foram para o lado oposto do morro. Hoje moram na periferia de Osório, né? Tem um grupo de pessoas que ficou no pé do Morro Alto, que está lá, que está na luta, né? A comunidade é reconhecida como quilombola, mas a disputa nunca finaliza. Mas eles são, portanto, quilombolas. Inclusive, o pai da Francisca era da região do litoral norte, ali dos quicumbis, ali da Tavares, Mostarda. Então, eles tinham uma circulação muito grande, né, dessas pessoas e dessas musicalidades, né? Mas são quilombolas, mas que vivem sem um território definido, assim, nem como uma comunidade quilombola urbana, né? Como a gente tem aqui em Porto Alegre várias, né? Definido e disputado, né? E disputado. Lamentavelmente, né? Tem toda essa questão de territorialidade, como acontece também quando tu vai trabalhar com os bambas, né? Que Sim. tinham uma sede, passaram até outra, o que era periferia quando começou o carnaval em Porto Alegre, né? Exato. Eu penso, sei lá, o carnaval da Ilhota,
né? Politicamente, administrativamente, sei lá como chamar isso, certamente era periferia, Ilhota, mesmo que medisse pouca distância do centro, né? Com certeza. Depois passa a ser outra definição. Com certeza. E o Bambas começa no Força e Luz, né? Que era o lugar, né, da energia elétrica, e tinha um campo de futebol, né? O pessoal sempre conta, né? Hoje eles estão já há muitos anos, eu fiz a pesquisa lá nos anos 95, 96, lá na Voluntários, e eles estão lá até hoje, né? Sempre também na luta, assim, né? Com diálogos com a prefeitura, que volta e meia, né, que querem tirá-los de lá, essa coisa toda, mas estão resistindo, né? E eu acho que a música, sabe, Demétrio, ela tem muito isso da territorialização, né? Ela marca muito um território, né? Tem um professor, José Carlos Gomes dos Anjos, professor ali na URGS, ele é cabo-verdiano, que ele fala assim, né? Que no pós-escravização, o primeiro território conquistado pelas pessoas negras foi o próprio corpo, né? A possibilidade de cantar, de dançar. Então eu territorializo aqui onde eu... E eu sempre tenho essa sensação quando eu vou a Osório, na festa do Moçambique, o Moçambique, as pessoas dançando de pé descalços, os carros tendo que parar para o ritual atravessar a rua para chegar na igreja, né? Então essa noção da música, quer dizer, onde a minha voz alcança é meu território, né? Não é um território assim, não tem um papel aqui que eu estou dizendo. E isso eu vi nas comunidades quilombolas também. Eu falei, né, na comunidade de Casca, em Mostardas também, em Rincão dos Negros, em Rio Pardo, que a música ajudou em vários momentos a comunidade a fazer uma promessa para que os lindeiros parassem de empurrar as cercas por cima do território deles. Né? É então, arma também, né? A música, a gente sabe, né? Pô, vamos falar de música da ditadura na América Latina e... Puxa. Sem dúvida nenhuma. Tu sabe o que tu me fizeste pensar? Quando tu falas na música, não sei se é exatamente, tu concorda com o que eu ouvi do que tu disseste, a música desenhando o território, definindo o território, exatamente, conquistando e defendendo o território, se for o caso. Como a gente pensaria hoje no Rio Grande do Sul, em Rio Grande do Sul, nessa palavra gaúcho, gauchismo, enfim, essas palavras todas tão importantes para nós, sem imaginar isso associado a uma música. Nós temos uma música que tem uma relação enorme com a nossa identidade e a nossa questão territorial. E tu trabalhaste com algumas manifestações muito legais, muito históricas, muito importantes da tal da música gaúcha. Trabalhaste, estás trabalhando. Fala um pouquinho disso também. Então, essa eu digo que é uma pesquisa assim que caiu para mim, assim, que me procurou, né? Porque às vezes a gente vai procurar a pesquisa, mas nesse caso foi o maestro Tasso Bangel, que está à beira de fazer 92 anos, uma pessoa incrível, maestro do Conjunto Farroupilha, que uma ocasião, já faz agora, estou até comemorando 10 anos que ele me procurou no Instituto de Artes, com uma mala de partituras dele, e nessa mala tinha recortes de jornais, tinha fotografias de prêmios, fotografias mesmo, até uma fotografia com Luiz Gonzaga, autografada pelo Luiz Gonzaga. E naquele momento ali, para mim, Conjunto Farroupilha era apenas um nome que eu ouvia dos meus pais, dos meus avós que gostavam, e claro, já tinha ouvido, né? Tinha aqui os Homens de Preto trazendo a boiada, né? Que eles gravaram, era a abertura de um programa aqui, na TVE. E aí o maestro passou a conviver comigo e eu fui vendo aquilo, mas que pessoa é essa, que preciosidade, mas que história é essa? E ele me contando, né? Então a gente começou ali um projeto de pesquisa e comecei a gravar essas conversas com ele, né? Gravar as conversas e transcrever as conversas. E aí se abriu um planeta, assim, né? Que tanto é toda essa questão da música que a gente chama hoje de gaúcha, né? Né? Então, sei lá, Negrinho do Pastoreio, que eles levaram a vender 700 mil cópias em plenos anos 50, né? Que é um número absurdo. Imagina hoje 700 mil plays no Spotify. Pô, a gente sabe que está bem difícil, né?
Então eles venderam 700 mil discos naquela ocasião, mas eu fui descobrindo também que eles foram arautos da Bossa Nova, por exemplo, que Tom Jobim pirou com eles e eles fizeram uma coisa que pouca gente sabe. A primeira gravação de Samba de uma Nota Só é do Que Farroupilha. maravilha. Que A baita primeira gravação de Dindi, a coisa mais linda. Iná Bangel, que era a cantora, depois tornou-se esposa do maestro Tasso Bangel, ela, né, dizem que ela era a Elis Regina antes da Elis, claro, né, era a Iná, uma cantora da Rádio Farroupilha, assim, impecável, né? E ela faz essa gravação da Dindi, a coisa mais linda. Ela canta primeiro um solo todo, ela sozinha, e depois o Farroupilha respondendo com aquelas harmonias. E o vocal do grupo é impressionante. Exato. Mesmo, né? A gente ouve hoje, tem coisas que a gente reconhece, não vou usar essa palavra com pejo nenhum, de nenhuma maneira negativa, mas que a gente reconhece como datadas. A gente consegue sacar que isso pertence Sim. a uma época. Mas, de qualquer maneira, é um trabalho vocal que vai estar vigente em qualquer tempo, que é maravilhoso, né? Quando tu fala no maestro, o maestro está aí às portas dos 92 anos, é claro que não adiantaria nada a energia sem ser o cara brilhante que ele é sob todos os aspectos. Mas ele é um motor, né? Ele é um dínamo. Exato. É impressionante. Exatamente. Pois tu vês que quando ele chega, né, para mim ele já está ali com os 82, 81 anos quando a gente se conhece. Naquele momento a gente até falava há pouco, né, da Camerata Pampiana. Genial. Ele volta, né, porque teve essa diáspora, né? O Conjunto Farroupilha nasce na Rádio Farroupilha em 1948, né, e vai muito no diálogo com o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa, do tipo assim, olha, que tal vocês levar esse repertório adiante, né? E eles vão, mas nos anos 50 eles já vão para São Paulo e não voltam mais. E aí de São Paulo para o mundo, né? Tocam na China, tocam na Rússia, tocam nos Estados Unidos. É muito interessante porque no período do Juscelino Kubitschek, que estava aquele boom, o Brasil, está tudo bem no Brasil, vamos embora, um monte de multinacional chegando, né? Hoje a gente faz todas as críticas, né? Eles iam para os países, né? Os chamados países comunistas e os países... A cortina de ferro, a cortina aquela de ferro. expressão horrorosa, eu tinha medo daquilo. Imagina, eles foram para a China e para a Rússia, e também para os Estados Unidos, e para a Venezuela, e para Cuba. E diz que Cuba, essa história também é muito legal, eles estavam para ir para Cuba e iam ficar de Cuba, iam talvez para os Estados Unidos e tal. E aí cancelaram assim na hora H por causa da Revolução do Che. Não dá para vir, agora deu a Revolução, você não vem. Essa é uma história maravilhosa que ele me contou. Sensacional, né? O Conjunto Farroupilha furando a Guerra Fria, esquentando a Guerra Fria, sei lá passando pela cortina, seja do que ela for, né? Espetacular. E a Camerata depois, claro, o teu trabalho é principalmente sobre essa época do conjunto, Sim. né? Mas a Camerata tem uma coisa sensacional de continuar interessada naqueles clássicos, só que agora décadas depois. Agora eles têm clássicos com C maiúsculo ali, que antes o Lessa tinha acabado de compor aquilo, que eles ajudaram a fazer um clássico, né? Por exemplo, quando tu fala no Negrinho. E agora, a Camerata tem arranjos deslumbrantes, tem um trabalho belíssimo, né? Eu acho que o maestro... E é interessante, porque a Camerata Pampiana, né? Alô, Camerata Pampiana maravilhosa, ela é um grupo de música basicamente instrumental. O maestro, ele tem, claro, um afeto enorme pelo Farroupilha, que ele... Não vou fazer outro grupo vocal, né? Eu vou fazer um... Ainda que nos 90 ele fez um grupo muito importante, Tom da Terra, em São Paulo, que gravou 2 discos incríveis, né, com arranjos, mas aí de repertório Tom Jobim, né, Edu Lobo, né, várias canções assim desse lugar. Quando ele volta aos 80 anos para Porto Alegre, ele reencontra, né, essa musicalidade que tu falavas. E só que aí ele reveste de arranjos, né, para grupo de câmara, né, ainda que tenha um violão e um baixo elétrico, mas tem as cordas, né, e ele
tá muito maduro ali, né, como músico, como mais maduro ainda, né, porque lá ele já era maduro. Sem Era dúvida, o né? guri de 17 anos na Rádio Farroupilha já era maduro. É o gênio, né? A coisa do cara, como diz o castelhano, sacal de lo parejo, né? Completamente fora do comum. Professora Luciana Praz, que conversa, dá pra gente fazer aqui uma série, né? Não ficasse afim de ir lá pro rádio aqui, continuar falando dessas coisas? Tô disponível para a gente conversar. Eu tô tentando, né, finalizar um livro sobre o maestro e o Conjunto Farroupilha, não só sobre o conjunto, porque no meio da pesquisa a gente ganhou um acervo de quase 400 fotografias. De repente vocês vão mostrar. Ah, que maravilha. Enfim, daí teve a pandemia, a gente parou tudo, né? Não dava para acessar os arquivos, mas agora vamos que vamos. Então, quem sabe essa conversa continua, né? Puxa, já está pautado aqui falar desse livro, mas enfim, falar do que tu quiseres, sempre que tu quiseres, porque foi um prazer, tenho certeza que foi um prazer enorme para o pessoal em casa. Até as próximas, então. Muito obrigada, Demetrio. Foi um prazer. Estou à disposição. E a gente vai para aquele nosso intervalinho e já retorna com o Cantos do Sul da Terra. Vamos àquele nosso momento de cada domingo, que é o momento de cevar a palavra. O ar estremece ao longe, sob uma tarde de sede. Não vá que passem as horas e te esqueças de volver. Mãe, que olhas pela tarde o sol que está por cair, e na água aquela mão que não o deixa mais ir. Não possui galhos a água, não esqueças, nadador, no rio há redemoinhos, como sonhos sob o sol. Maestro Rubén Lena, falando sobre e para o seu rio, o rio Olimar. O rio Olimar, inspirador de tantos versos, de tanta poesia popular, de tanto canto popular, um rio uruguaio. E como é que se chamam preferencialmente estes versos naquele país e em muitos países de língua espanhola? Coplas, coplas. A gente hoje abriu o programa falando sobre coplas com essa tradução para versos, mas era disso que se tratava. Apesar de que foi em algum momento e ainda é um formato típico de uma estrofe, hoje se usa essa palavra falando no verso popular. Mesmo e principalmente quando estas coplas, esses versos, têm uma estatura, uma altura, porque é preciso isso para que permaneçam na memória popular, para que sejam apropriadas pelo povo ao longo das gerações. É preciso que essas coplas sejam muito altas, muito elevadas. É por isso que a gente conversa aqui agora com o duo Copla Alta. Que prazer ter vocês aqui. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué maravilla los versos del maestro en otra lengua, ganan como un sonido muy particular. Me parece que se trata de eso también todo esto, ¿no? Que en definitiva todo crezca de una manera sumándole cosas, ¿no? Para nós, acho que para todo mundo, é algo que causa uma admiração muito bonita que vocês, uruguaios, sempre se refiram a Rubén Lena como el maestro. Porque ele é o mestre em português, mas esse maestro é um professor de escola, é um professor fundamental, um professor básico. Puxa, se isso não for um alto respeito pela educação, pela educação popular, não sei o que poderia ser, né? Eu trouxe Rubén Lena também por ele falar da paisagem de vocês, né? Vocês são os Copla Alta, que são benzidos, como é que se diz? Batizados na água do Olimar, né?
Como é que é essa história? De onde vocês vêm? Falem um pouco desse duo, desse encontro entre vocês. Bueno, nosotros somos de Santa Clara de Olimar, que es el lugar donde nace el río Olimar, justamente, las nacientes del río Olimar están en Santa Clara. Y bueno, el dúo, nosotros nos conocemos de toda la vida, somos amigos de la infancia, amigos del barrio, más allá de que Santa Clara es un barrio grande, es un pueblo pequeño. Compartimos la escuela, compartimos bueno, ya después el liceo y también la música y bueno, la vida en general. Nos conocemos de toda la vida y en un momento lo que queríamos decir a través de la música tenía una cercanía que justificava que lo hiciéramos juntos, né? E a essas alturas, mesmo as pessoas que não são muito ouvintes, assíduas ou conhecedoras da música do Uruguai, da música aqui da nossa região, estão fazendo a associação com Los Olimareños, né? Com esse duo Pepe e Braulio, que são conhecidos porque têm uma trajetória muito mais antiga, enfim, e que também referem essa paisagem. Qual é a relação de vocês com este duo e com outras figuras que vocês queiram recordar do canto popular uruguaio? Bueno, nosotros crecimos escuchando a los olimareños, a Alfredo, a los Zucará, a Osiris, a Aníbal, a todo ese canto fundacional, ¿no? Que a través de la pluma del maestro, Víctor Lima, Sampaio, Osiris, se abocaron a la tarea de generar una música con identidad propia, con identidad de raíz, ¿no? Defendiendo además en un lugar pequeño como es Uruguay, pero con su regionalismo. Uruguay territorialmente es un país pequeño, pero tiene mucho regionalismo. Entonces, nosotros venimos de una parte de ese lugar y muchas veces decimos capaz que con un poco de, no de vanidad, pero sí con mucho orgullo, de que seguramente la piedra fundacional de todo eso viene de ahí, ¿no? De 33, de una eclosión cultural que hubo en los años 60 que no se refiere solo a música, sino a teatro, a literatura en general. Había como, bueno, Yupanqui estuvo un tiempo antes ahí, afincado en 33, yo creo que de alguna manera también llamado por ese movimiento cultural que había, ¿no? Sem dúvida, tem referências muito importantes de Yupanqui a esse lugar, a esse momento, a personagens que acabavam não sendo conhecidos e que ele, com isso de estar no caminho, né, de estar sempre andando, ele conheceu muito dessa comarca embrujada, dessa região que ele refere em alguns momentos da sua obra. Mas tu me fizeste lembrar que o Rubem Lena conta, ele mesmo conta que em um determinado momento ele vai a um congresso de professores, professores para nós são os maestros, né? Vai a um congresso na Venezuela e observa que todos os participantes de todos os países tinham uma música bacana e própria para apresentar. Os brasileiros tocaram música brasileira, os argentinos tocaram música argentina, e aí os participantes do Uruguai ficaram num impasse. O que nós vamos tocar? Não é que não existisse muita música uruguaia boa naquela altura. Quem ouve isso pode reduzir, achar mais simples do que foi. Mas o que ele queria dizer com essa declaração, com essa lembrança, é que não havia um movimento pela música uruguaia. E ele resolve começar com isso. Não sozinho, ao lado de nomes muito importantes, dá essa cara do canto popular uruguaio. Como é que vocês se identificam com isso? Porque talvez hoje essa luta não seja tão necessária, mas ao mesmo tempo é preciso marcar essa origem e essa genética. Como é que vocês entram nisso? Seguramente esa construcción de identidad que se pretendía o que el maestro entreveía como una misión, es una cuestión dinámica, una construcción de todos los días, que requiere renovación, trabajo, vigencia de algún modo, porque está arraigada en el acontecer diario de la gente, que de última es para quien se hace esto, ¿no? Entonces, quizá la aspiración o la búsqueda es intentar ser apenas un ladrillo más de toda esa construcción.
A essas alturas eu estou pensando numa referência fundamental para todos nós, Argentina, mas simultaneamente uruguaia e rio-grandense, que é o Martín Fierro, né? Eu estou pensando exatamente quando ele diz assim, a um cantor, esse ou aquele, a un cantor lo llaman bueno cuando es mejor que los peores. Y sin ser de los mejores, encontrándose dos juntos, es deber de los cantores el cantar de contrapunto. Por favor. Quiero perderme en el monte, no me vayan a buscar. Ser luz en el horizonte, piedra, río y arenal. Y ser espuma viajera de la palmera el butiá. Y reventar en los trinos en el pico de un zorzal. Quiero perderme en el monte, no me vayan a buscar. Quiero perderme en el monte, en estos montes de acá, junto al Alcibiades Gutiérrez, que Montes del Olimar. Don Santos Díaz me dijo, tóqueme una pa' cantar. Después nos fuimos a caballo a los bañados del Queguay. Quiero perderme en el monte, no me vayan a buscar. Sepan nomás que me he ido por mi propia voluntad, pa' que la agüita me guíe al fondo del manantial, para encontrar las raíces de nuestro pueblo ancestral. Madre tierra, yo te pido, recibes te montarás. Quiero perderme en el monte, no me vayan a buscar, no me vayan a buscar, no me vayan a buscar. Tá muito bom. Quero perder-me no mato e não vão me buscar. Acho que está perfeito. Todo mundo que acompanha o esforço, a tentativa que é o Cantos do Sul da Terra, na sua versão radiofônica há mais tempo, mas aqui também, sabe que a gente tem uma ideia de construir permanentemente um território, que é um território que não pode ser preciso, não dá para ter certeza exatamente onde ele vai, como faria um cartógrafo, um geógrafo, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que território é esse. Que é uma questão de sentir esse território como seu. Então é muito lindo quando a gente traz uma vidala dos contrafortes da cordilheira, uma baguala, uma chacareira, mas é muito mais fácil entender esse território comum quando a gente ouve algo assim. Porque vocês ouviram falar de paisagens que são nossas, vocês ouviram falar de butiá, de sabiá, de um monte de coisa que a gente reconhece perfeitamente aqui. Aliás, falando em butiá, eu não sei se ele vai nos escutar, porque ele é muito chucro, ele é muito orejano, mas o serrano abeja, que é mais ou menos dos pagos de vocês, claro. 33 sino, mas que mora décadas em Cerro Largo. E o serrano me dizia há muitos anos,
escuta o duo Copla Alta, escuta o duo. Vocês estavam arrancando, estavam começando, né? E por que isso tem a ver com butiá? Porque enquanto isso nós batíamos estribo a cavalo um do lado do outro com uma guampa de canha com butiá. Claro, Foi ideia supuesto. dele, não é ideia minha, não tenho nada a ver com isso, né? Quem são esses personagens? Quem são essas figuras? Eu falo num Serrano à Beija, que é um personagem também midiático, mas como vocês são um país pequeno, muitas vezes as pessoas estão perto, estão na televisão, mas estão aqui contigo também, né? Quem são esses personagens que estão no canto de vocês? Quando eu falo num serrano, quando eu falo em gaúchos, sei lá, estou pensando desde El Gaúcho Caraguatá até um montão de artistas que a gente conhece. Como é que vocês carregam com vocês essas pessoas? Seguramente del lado de los afectos. Que de última, la querencia está ahí, en los afectos. Si a nosotros nos arrancaran del lugar de donde somos y nos llevaran al otro lado del mundo, pero pudiéramos llevar con nosotros esas cosas, los personajes y la gente querida, no nos sentiríamos fuera porque el afecto igual estaría con uno, ¿no? Que era un poco lo que decía Yupanqui también, ¿no? Con aquello del pago y el paisaje. Ojalá uno pudiera llevar a las personas y al paisaje con uno de esa forma, ¿no? Sentirlo así. É muito bonito tu dizeres isso e eu pensar ao mesmo tempo aqui no Tá Jorando, cantado pelos olimarenhos, quando recordando as coisas mais queridas do seu país, num momento grave, trágico, como é o do exílio, da obrigação, a necessidade de ir para o exílio, eles dizem o nome das pessoas queridas. Adiós, Meco, Pelau, Rubio e Serrano, falando desse Serrano à Beija de que a gente comentava. É muito bonito isso, vocês têm uma coisa muito comunitária na cultura popular, que nós também temos, que toda cultura popular tem, mas fica muito clara no Uruguai. Sim. E quem são aqueles que vocês acham que deram o tom do canto de vocês? Quem vocês gostavam de escutar? Não sei se já escutavam música juntos, se já eram amigos de infância, como contaram. A quem vocês mais escutavam? Nós falamos em alguns homens, mas vocês são da terra da Amália de la Vega, claro. Vocês são da terra em que se pode ler Juana de América, né? Quem são essas pessoas que fizeram o canto do Copla Alta? Yo creo que es una construcción muy amplia, ¿no? Que no tiene que ver solo con lo nacional, sino que tiene que ver con toda la música que escuchamos desde que nacimos, ¿no? Y alguna música que uno va eligiendo a lo largo que va creciendo, según el ámbito que uno se va desarrollando. Pero sin duda cuando uno toma conciencia del canto que está haciendo, o sea, conciencia del canto en realidad, no como una cosa lúdica, sino como una cosa con otra proyección, yo creo que ahí fue donde uno echa mano a esa gente, a los olimareños, a los Zucará, a Oscar Masita, que es el autor de la canción que cantamos recién, que es posterior a esa generación, pero que es muy importante en el canto que nosotros hacemos. Tabaré Echeverri, Numa Moraes. Yo creo que no hay uno que uno pueda elegir, ¿no? Porque cada uno de ellos aportó algo a lo que nosotros hacemos desde todos los lugares. Capaz que no repitiendo la fórmula, pero sí lo que te decía recién, entendiendo el canto no como una cosa lúdica, sino como uma coisa de compromisso social. Não? Interessante, algo que não é puro entretenimento, isso que ele chama de uma coisa lúdica, nada disso, né? Há um discurso e há um sentido nesse discurso. Tu falaste em alguns nomes que são conhecidos, repito, como disse antes, mesmo das pessoas que não são mais conhecedoras do estilo. Quando tu falas no Numa Moraes, que se fez conhecer em alguns ambientes aqui do Rio Grande do Sul já há muito tempo, Oscar Masita é uma figura consagrada no que nós podemos chamar de um canto de fronteira, num canto já fundido, né, da uruguaio e rio-grandense. Mas o que vocês pensariam de nos mostrar mais que vocês acham que exemplificaria o que vocês estão dizendo? Bueno, quizás esta canción no es de autores nacionales, pero sí tiene que ver con el regionalismo y con una figura que es esencial para nosotros, que es el gaucho, vista
desde los ojos de un tipo que no era gaucho, pero que hace una pintura casi sobrevolándolo, ¿no? Que es de Jorge Luis Borges, y bueno, una música de Pedro Aznar. Que beleza. Hijo de algún confín de la llanura, abierta, elemental, casi secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de cerviz oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en reyertas de Baraja y Taba, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo fue perdiendo todo. Hoy es polvo de tiempo y de planetas, nombres no quedan pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida, fue el que cruzó la heroica cordillera, fue soldado de Urquiza o de Rivera, lo mismo da, fue el que mató a la perida. Dios le quedaba lejos, profesaron la antigua fe, el hierro y el coraje, que no consiente súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron en los azares de la montonera. Murió por el color de una divisa, fue el que no envidió nada ni siquiera la gloria que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris que oscuro en la pausada penumbra del galpón sueña y matea, mientras en el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Nunca dijo soy gaucho, fue su suerte no imaginar la suerte de los otros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte. Espero, torço e, se puder, ajudo a que o Pedro Aznar não deixe de escutar essa versão, já que o Borges não tem mais essa chance. Estou falando de Jorge Luiz Borges, autor desse poema, porque ele sabia, embora esse poema sobre o gaúcho fale sobre o gaúcho absolutamente trançado com a nacionalidade argentina, com a história argentina em diversos momentos, ao mesmo tempo, pouca gente como Borges sabia do gaúcho oriental, a partir da sua interação com Henrique Amorim e com outros personagens uruguaios, a partir do momento em que ele viaja pelo Uruguai até a fronteira com o Rio Grande do Sul, minha querida amiga Carmen Serralta, que escreveu sobre esse encontro, quando Borges encontra a fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul e vê um gauchismo que ele imaginava que só existisse em literatura. Talvez até por isso, quando termina dizendo que esse gaúcho solitário entrou na morte, tanta gente no Rio Grande do Sul e no Uruguai se recusa a dizer isso. Não acha que esse gaúcho entrou na morte. Talvez uma etapa deste personagem e sua evolução tenha terminado, mas que ainda as pessoas se sentem bem em dizer a si próprias gaúchas em território uruguaio, como a gente vê em território rio-grandense também, né?
Fantástico, fantástico Borges e Aznar. E que cara de coisa uruguaia que ficou na interpretação de vocês. Vocês repatriaram esse tema. Bueno, está bien. Se trata de eso también, ¿no? Un poco se trata de eso. Un poco. Sem dúvida se trata disso. Quando eu pensava sobre quem vocês escutavam, eu imagino que por mais denodados que vocês estejam em defender o canto nacional, vocês escutem outras formas de música, outras vertentes, e elas são úteis, e elas se fundem e ajudam, né? Es que si no fuera así nos perderíamos de cosas valiosísimas sin ninguna razón, solamente por el hecho de decir de cerrar la frontera, la región. Eso no tiene ningún sentido, no se sostiene, ¿no? Lo valioso está en justamente estar abierto a todo, a lo que viene también de otros lugares y tiene ese gusto a cosa auténtica, ¿no? Eu não quero entrar numa polêmica como essa, por exemplo, porque vai ter alguns uruguaios que vão ficar bravos comigo. Mas, por exemplo, aquela questão da relação da serraneira com a música venezuelana, né? Já que Rubén Lena volta da Venezuela com essa ideia de fomentar uma música uruguaia, e ali começa a se construir mais a serraneira, e ela soa realmente aquele compasso de joropo ou de alguns compassos semelhantes. E por que não, né? E por que não, afinal de contas? Que en definitiva es lo que decía Alejandro, la dinámica de la identidad. O sea, la identidad no es un poste que está en un lugar y no se mueve de ahí. Tiene que ser dinámico porque en definitiva, si no, pierde la conexión que tiene con la gente. Y dentro de ese dinamismo está la incorporación muchas veces de manera inconsciente de otras cosas, porque en definitiva uno no siempre está siendo consciente de este tipo de cosas. Entonces estamos cargando una mochila de cantidad de cosas que vienen desde muchos lugares, y cuando proyectamos el canto o el arte en cualquier rubro que sea, yo creo que proyectamos también con esa mochila. Que beleza que seja assim, né? Que maravilha. Que aquilo, já que nós o citamos mais cedo, e às vezes o pessoal brinca comigo porque eu nunca deixo de citar esse cara, mas o velho Yupanqui dizia fixar a sua época, né? E a gente não consegue fazer um desenho, isso pertence, isso não pertence. A gente é o resultado e não o inventor dessas coisas, né? Exatamente. La música probablemente uno tiene cierto dominio sobre lo que puede interpretar o crear o intentar hacer. Pero en lo que nosotros hacemos además es muy importante la palabra, lo que se dice, el texto. Ahora yo escuchando a Néstor recién lo que decía de la conexión con la gente, me venía a la mente un poema que encontramos hace mucho tiempo del maestro Lennon, que es brevísimo, citado de memoria. Si dices pan, no pones pan encima de la mesa. Si dice fuego, no puedes verlo, ni su llama te quema. Chispa de pedernal es la palabra, que no es fuego ni pan, pero puedes lograrlos. Es un poema brevísimo que viene a ayudarnos en esta... Atrás de ti tem cesto de lenha seca e boa. Chispa de pedernal, chispa da pederneira para acender o fogo. A gente sempre fala no fogo, nós compartilhamos um fogo, estamos na beira de um fogo. Esses caras sabem disso como pouca gente. São cantores populares, são cantores nacionais e são cantores de todo esse sul da terra que eles ajudam a desenhar. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Foi só a primeira vez, né? Enfim, o que vocês quiserem dizer de despedida para as pessoas. Agradecer. A lo largo de todo este tiempo que hemos andado recorriendo camino, es una palabra que a veces queda corta, pero que tiene que ser suficiente, que es gracias, ¿no? Ojalá hubiera una palabra más amplia, pero yo creo que se entiende lo que uno quiere decir. Así que gracias por recibirnos, gracias por el espacio, y creo que estamos todos en el mismo camino de la construcción regional, sin fronteras políticas, que las hay, pero que, bueno, las limitaremos. Essa palavra se usa no Rio Grande do Sul também, com esse bilinguismo tão nosso, a gente também agradece assim. E eu só não coincido com tudo que vocês disseram, com o que tu disseste agora. Não existe palavra mais ampla. Assim que, graças. Fiquem com a música, com a copla alta, Tudo Copla Alta. E vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra.
echarse el sombrero atrás en el pingo que viene orejeando, porque él sabe también que ahí nomás está el pago. Respirar el perfume gurí de vivencias que vuelven jugando en el aire que nunca a mí será extraño, y de vuelta a abrazar a mi gente, mi hogar, a quien nunca olvidé ni me olvido, y de vuelta a tener lo que me hizo crecer, el principio de toda mi vida. Aquí el tiempo no pasa, estoy en casa. Con los ojos que van al fogón, una prosa sencilla amargueando, y uno cuenta en la conversación de lo andado, y los perros, el cielo, la luz y las sendas profundas del campo, y sentirme en la dulce quietud